pânico no transporte público. Ladrões fazem sequência de arrastões em 3 ônibus na Grande São Paulo. Suspeita de homofobia. Polícia do Distrito Federal investiga a agressão a jovens em bairro Nobre de Brasília. Greve de servidores da Previdência atinge 19 estados. Vem de longe com essa chuva, com tudo. Chega aí, vê isso aí. Entenda a medida do governo para evitar o aumento do desemprego. A redução de jornada e salário só pode ser implantada se empresa e trabalhador estiverem de acordo. Fiscalização precária facilita o roubo de gado na fronteira com o Uruguai. Hoje, quase 80% dos animais roubados em Santana do Livramento vão para o país vizinho. Justiça determina bloqueio de bens e quebra de sigilos de ex-prefeita alagoana acusada de corrupção. Irregularidades na gestão de Melina Freitas foram tema de reportagem especial do SBT Brasil. Ingleses homenageiam mortos nos 10 anos do pior ataque terrorista no país. Atleta bate em mulher no bar e é expulso de uma universidade americana. Flamengo apresenta o atacante Guerreiro. A estreia será amanhã contra o Inter. Elenco fala sobre a turminha de carrossel no cinema. A gente riu tanto na sala do cinema, ficava nas cenas de romance em todo mundo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 3 ladrões fizeram um arrastão dentro de um ônibus na Grande São Paulo e o policial militar que voltava do trabalho reagiu e matou um dos bandidos. Esse foi o 3º assalto seguido do trio. A Polícia do Distrito Federal investiga se 2 jovens agredidos em um prédio de uma área nobre em Brasília foram vítimas de homofobia. A greve dos funcionários do INSS atinge 19 estados. Hoje, servidores do Paraná, de São Paulo e do Rio Grande do Sul aderiram à paralisação que começou no sábado. Os sindicatos deverão decidir em assembleia se aceitam ou não a redução dos salários e da jornada de trabalho até 30%. O programa de proteção ao emprego, que divide opiniões, entrou em vigor hoje. 5 anos depois do desaparecimento de Elisa Samúdio, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou 2 policiais por envolvimento no caso. Já foram condenados o goleiro Bruno e mais 5 pessoas. Só no ano passado, o Rio Grande do Sul registrou 7.000 casos de roubo de gado. E a situação é ainda pior na fronteira com o Uruguai. Sem fiscalização, a carne roubada é levada com tranquilidade para o país vizinho. E as ovelhas, pequenas e fáceis de transportar, viram o alvo preferido dos bandidos. Na Baixada Fluminense, nossa equipe encontrou uma obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, abandonada há mais de 5 anos. A construção deveria ter sido entregue em 2010. A Justiça de Alagoas bloqueou os bens da ex-prefeita acusada de desviar 16 milhões de reais. Melina Freitas foi investigada pelo Ministério Público, que encontrou fraudes em 23 licitações sob o comando dela na Prefeitura de Piranhas, no interior de Alagoas. O governo da Grécia adiou outra vez a apresentação de uma nova proposta para conseguir socorro financeiro da União Europeia. Os líderes do bloco deram prazo até quinta-feira para que os gregos apresentem um novo pedido de ajuda. Os britânicos lembraram hoje os 10 anos dos atentados terroristas de Londres. 52 mortos nos ataques ao metrô e ônibus da cidade foram homenageados numa série de cerimônias. A seguir, partidos aliados divulgam um manifesto de apoio à presidente Dilma Rousseff. O atacante Guerreiro é apresentado pelo Flamengo e já deve estrear amanhã. A emoção do primeiro gol. Atletas ajudam crianças atendidas pela ACD a realizar o sonho de jogar bola. É já já. Em depoimento à CPI da Petrobras, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Antônio Gustavo Rodrigues, disse que nos relatórios produzidos pelo COAF para a Operação Lava Jato, foram investigadas movimentações atípicas de quase 52 milhões de reais. Já os partidos da base do governo divulgaram uma nota de apoio à presidente Dilma Rousseff e ao vice Michel Temer.
E ainda sobre a CPI da Petrobras, o Supremo Tribunal Federal adiou as acariações entre o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, o ex-diretor Renato Duque e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A defesa de Barusco alegou que ele piorou do câncer nos ossos. Presos em Curitiba, Duque e Vacari já tinham viajado a Brasília para as acariações. A presidente Dilma Rousseff embarcou hoje rumo à Rússia para o encontro dos BRICS. Dilma fará uma escala em Portugal esta noite e chegará somente amanhã. Sérgio Muti. Aqui a gente vai conversar agora com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Bom, antes dessa viagem da presidente Dilma Rousseff, ela deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Entre outras coisas, afirmou que a oposição é um tanto quanto golpista e que não vai cair e que não vai renunciar. Bom, qual é a avaliação do conteúdo dessa entrevista da presidente em Brasília? Boa noite, Tati. Boa noite para você. A oposição aposta que surgirá um fato político, um fato jurídico para sustentar essa tese do impeachment. Qual será então a estratégia do governo? Raquel, na entrevista a presidente se apegou muito à biografia dela, aquela imagem de mulher honesta. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Em instantes, Câmara vota a medida provisória que pretende modernizar o futebol brasileiro. Crianças atendidas pela ACD batem uma bola com os jogadores do Instituto Neymar. Flamengo apresenta o atacante Guerreiro. Estrelas de Carrossel falam sobre a expectativa para a estreia do longa-metragem. Não perca, já já. No segundo dia de viagem pelos 3 países mais pobres da América do Sul, Papa Francisco pediu o fim das disputas entre os povos. A última missa campal no Equador reuniu quase 1 milhão de pessoas. A cada 6 segundos, uma pessoa morre de doenças relacionadas ao tabaco em todo o mundo. Esse dado preocupante faz parte de um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde. Bom, e o Flamengo apresentou hoje o atacante peruano Paulo Guerreiro. Bruno Vicari, boa noite. Boa noite. Quer dizer que o Guerreiro pode ser o salvador da pátria rubro-negra? Olha, Raquel, o Flamengo tem alguns problemas no meio de campo, na criação das jogadas. Mas, claro, mesmo assim, o Guerreiro é um ótimo reforço e deixa a nação rubro-negra empolgada. O elenco de Carrossel se reuniu hoje para falar do filme mais comentado entre a criançada. A turma da Escola Mundial está ansiosa para ver o longa-metragem na tela do cinema. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.